Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma dissolução que poucos entendem. Existe uma armadilha espiritual, silenciosa e invisível, que está sendo armada neste exato momento. E ela não se manifesta com trovões ou grandes catástrofes, mas sim com o entorpecimento lento da sua própria consciência. Thoth, o mestre dos mestres, aquele que viu a dança do tempo antes mesmo que o tempo se tornasse uma medida, deixou mapas de estrelas para que pudéssemos navegar a escuridão, mas a maioria preferiu o conforto da ignorância, o sono pesado da matéria que agora se torna o nosso cárcere. Se você sente que o mundo está se desfazendo em 1000 pedaços, que a realidade perdeu sua lógica e que a força vital está sendo drenada de você sem que consiga identificar o ladrão, saiba que essa sensação não é aleatória. É o sintoma da grande transição que Thoth profetizou, onde o véu se torna tão fino que a loucura do plano astral começa a inundar a nossa dimensão física. O que Thoth revelou não é um futuro distante, meu querido, mas a inevitável colheita do presente, o resultado kármico da humanidade ter esquecido a primeira e mais sagrada das leis, a lei do mentalismo. Você vive aprisionado na crença de que a realidade é externa, sólida e inalterável, quando, na verdade, ela é apenas a projeção densa do seu pensamento coletivo. E o que acontece quando o pensamento coletivo é dominado pelo medo, pela divisão e pela confusão? O caos se manifesta na forma. A dor que você sente ao olhar para o noticiário ou para a sua própria vida é o reflexo da mente universal em desequilíbrio, uma doença psíquica que se materializa em crise financeira, em conflito familiar e nessa sensação avassaladora de que você está sempre um passo atrás, sempre lutando contra uma correnteza que não deveria existir. Thoth nos alertou. O ciclo da ignorância é o mais perigoso, pois ele nos faz acreditar que somos vítimas das circunstâncias, quando, na verdade, somos os arquitetos adormecidos do nosso próprio inferno pessoal. O que está prestes a acontecer conosco agora, e que ninguém está realmente preparado para enfrentar, é a aceleração vibracional que está expondo as mentiras internas que sustentam a sua vida. Cada segredo, cada omissão, cada ferida não curada está sendo forçada à superfície pela intensidade da frequência que inunda o planeta. Você não pode mais se esconder sob a máscara da normalidade, pois o ritmo do universo não permite neutralidade. Ou você desperta e assume o controle da sua vibração, ou você será varrido pelo pêndulo da polaridade, jogado de um extremo ao outro até que a sua energia se esgote por completo. Muitas pessoas assistem vídeos como este e não mudam nada, e depois reclamam que a vida é injusta. Elas buscam amuletos, rituais externos ou palavras mágicas, sem entender que a chave para a transformação está na alquimia interna, no domínio da mente sobre a matéria, exatamente como Thoth ensinou nos textos milenares. Eu não estou aqui para te dar conforto fácil, mas para injetar a verdade necessária. Você precisa parar de procurar o segredo fora e começar a decifrar o enigma que é você mesmo, pois Thoth deixou claro que a única diferença entre o mestre e o escravo é o grau de conhecimento das leis que governam o universo. Não saia desse vídeo antes de ouvir o que eu tenho para te falar. É urgente, porque o tempo da ilusão está acabando. E o que virá a seguir exigirá uma força mental que você talvez ainda não tenha despertado. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma ausência de propósito que te sufoca, atenção! Isso pode ser um aviso do céu, um chamado da sua alma para que você pare de viver na superfície e mergulhe no oceano da gnosis. O conhecimento de Thoth não é apenas filosofia, é uma tecnologia da consciência para blindar seu ser contra o colapso iminente.
Vamos juntos desvendar esse mapa secreto que nos foi deixado, pois o que acontecerá a seguir não é para os fracos ou para os que hesitam, mas para aqueles que ousarem se lembrar da sua origem divina e assumir a coroa da própria soberania mental. A mente, meu amigo, é o único e verdadeiro cetro. Toth o chamava de o todo, a substância mental infinita da qual todas as coisas são criadas. Imagine por um momento que a sua vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas sim um sonho lúcido, onde você, o sonhador, esqueceu que está sonhando. Este é o ponto de partida do despertar, o primeiro ensinamento hermético que desarticula toda a sua percepção de sofrimento. Quando enfrentamos a dor de uma perda, a frustração de um fracasso financeiro ou a agonia de uma traição, nossa reação imediata é culpar o externo, é apontar o dedo para as circunstâncias que parecem nos oprimir. Mas o mestre da escrita nos lembra: o universo é mental. Isso significa que a dor que você sente não é a dor do evento, mas a dor da sua interpretação, a resistência mental que você opõe ao fluxo vibratório da vida. O que está acontecendo conosco agora, e que a maioria das pessoas tenta anestesiar com distrações vazias, é a revelação abrupta de que o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior são, na verdade, a mesma coisa, apenas em diferentes graus de densidade. O sofrimento que você carrega é a prova de que a sua vibração interna não está alinhada com a harmonia do todo. É como tentar sintonizar uma rádio em uma frequência errada. Você só escuta ruído, estática e desespero. Toth ensinou que se queremos mudar a paisagem externa, precisamos primeiro dominar a paisagem mental. Não adianta mudar de emprego, de parceiro ou de cidade se você carregar a mesma mente, o mesmo padrão de medo e escassez. Você apenas recriará o mesmo drama com novos atores e cenários diferentes, pois a lei da correspondência, o segundo princípio, é implacável. Aquilo que está em cima é como o que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como o que está em cima. Pense na lei da correspondência como um espelho. Se a sua vida está em desordem, é porque o templo da sua alma está em ruínas. A guerra que você vê nas telas, a ganância que move as estruturas de poder, são apenas a manifestação macrocósmica da guerra e da ganância, que existem em estado latente dentro de cada indivíduo. Toth não era um profeta de fatalidades, mas um leitor de padrões. Ele não previu o que ia acontecer, ele simplesmente leu as tendências mentais da humanidade e viu o resultado lógico. E o resultado lógico de uma mente fragmentada, dividida e materialista é a crise global que assistimos agora, onde a matéria é supervalorizada e o espírito é negligenciado, onde o ouro é mais pesado que a verdade. A nossa grande armadilha neste momento de transição é a ilusão da estabilidade, que a lei da vibração, o terceiro princípio, destrói sem piedade. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, tudo pulsa. Se você se apega a uma situação, a um relacionamento ou a um estado emocional, você está lutando contra a própria natureza do universo. E lutar contra o universo, meu filho, é a definição exata de sofrimento. Toth nos ensinou a não sermos o barco ancorado, mas sim o marinheiro que ajusta a vela, aceitando que a correnteza existe e que ela é constante. O que está acontecendo conosco agora é uma aceleração tão vertiginosa dessa vibração que as estruturas mais rígidas, as crenças mais fixas, estão sendo estilhaçadas. É por isso que você vê pessoas perdendo o chão, desmoronando diante de mudanças que, em outros tempos, seriam apenas inconvenientes. A frequência está subindo, e tudo que é falso, denso e estagnado está sendo obrigado a se manifestar para ser transmutado ou dissolvido. Se você está se sentindo mais sensível, mais irritado, mais vulnerável, não lute contra isso. Essa é a sua consciência tentando se ajustar à nova frequência. Mas cuidado,
A lei da polaridade, o quarto princípio, entra em ação com força total nesse momento de transição. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu par de opostos. O calor e o frio, o amor e o ódio, o medo e a coragem. Se você está vivendo uma fase de luz intensa, saiba que a sombra, o polo oposto, está logo ali, esperando o momento de se manifestar. Thoth nos deu a chave para a mestria, a transmutação mental. Você não elimina o medo, você o transmuta para a coragem. Você não destrói o ódio, você o eleva para o amor. O que a maioria das pessoas faz, e é aí que a armadilha se fecha, é tentar ignorar o polo negativo. Elas tentam ser apenas positivas, apenas felizes, e com isso dão mais poder à sombra. O segredo que Thoth sussurrou nos templos é que os opostos são apenas os dois extremos da mesma coisa. E o mestre é aquele que domina o ponto médio, o ponto de equilíbrio, e se move conscientemente de um polo para o outro. A falta desse domínio mental nos leva diretamente à tirania da lei do ritmo, o quinto princípio. Tudo flui e reflui, avança e recua, sobe e desce. É o movimento de um pêndulo que nunca para. E agora, neste momento, estamos vivendo uma poderosa oscilação. O que Thoth viu sobre o nosso agora é que a humanidade, depois de um longo período de expansão material e tecnológica, o movimento de subida, está entrando na fase de retração, de recolhimento, de purificação, o movimento de descida. É por isso que você sente que tudo está mais difícil, mais custoso, mais lento. O pêndulo está voltando. E o que acontece com quem não entende essa lei? Eles são varridos pela força do movimento. Eles perdem tudo na descida que ganharam na subida porque não aprenderam a neutralizar o ritmo. A neutralização, segundo Thoth, não é parar o pêndulo, pois isso é impossível, mas sim se elevar acima dele, ancorando-se na sua consciência superior, no Eu Sou, que não está sujeito ao ir e vir da matéria. Se você está sofrendo com perdas repentinas, com a sensação de que o tapete foi puxado debaixo dos seus pés, entenda que você está sendo convidado, ou melhor, forçado, a se desapegar das ilusões da matéria. O que Thoth nos preparou para enfrentar agora é a necessidade de estarmos leves, desprendidos e focados na nossa essência, pois a matéria, neste momento de refluxo, é instável e traiçoeira. Somente o espírito é constante. Aquele que se agarra ao que está indo embora será arrastado pela corrente. Aquele que aceita o fluxo se torna o próprio fluxo. A ignorância dessas leis, meu filho, é a raiz de toda a tragédia que se abate sobre a sua vida pessoal e sobre o mundo. E o que mais assusta Thoth sobre a nossa era é a nossa incapacidade de aceitar a lei de causa e efeito, o sexto princípio, que a maioria chama de destino, ou pior ainda, de azar. Thoth nos ensinou: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. O que você está vivendo hoje, a dor que você carrega, a alegria que você celebra, não são presentes ou castigos divinos, mas sim a manifestação matemática das sementes que você plantou ontem, no mês passado, ou talvez em uma vida anterior. A grande revelação de Thoth para o nosso tempo é que o que vai acontecer conosco agora é a intensificação da colheita. Não há mais tempo para procrastinar o pagamento das dívidas kármicas. A aceleração vibracional está fazendo com que o tempo entre a causa e o efeito se comprima drasticamente. Você pensa algo hoje e a manifestação pode ocorrer amanhã. Você age de forma egoísta nesta semana e a consequência pode retornar antes do final do mês. É por isso que o caos parece tão rápido e implacável. Não é o universo punindo você, é o universo se equilibrando em alta velocidade.
O que o mestre nos ensinou é que o único caminho para a liberdade não é tentar escapar da lei da causa e efeito, pois isso é impossível, mas sim se tornar a causa, em vez de ser apenas o efeito. O homem comum é uma marionete, reagindo às circunstâncias, vivendo no reino do efeito. Ele é o efeito do que a mídia diz, o efeito do que o chefe exige, o efeito do que a família espera. O mestre, o iniciado nos ensinamentos de Thoth, se eleva acima disso. Ele escolhe a causa, ele decide com a mente clara e a intenção pura qual semente plantar. Ele se torna o motor da sua própria realidade. E isso, meu amigo, é o poder mais revolucionário que você pode acessar neste momento de crise. Parar de reagir e começar a criar. Não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim qual é a causa que eu estou emitindo para que isso se manifeste. A verdadeira soberania começa com essa inversão de perspectiva. E, finalmente, chegamos ao sétimo e último princípio, a lei do gênero, que é a chave para a manifestação e a criação. Em tudo há masculino e feminino, Thoth nos disse. O princípio existe em todos os planos. Não estamos falando apenas de sexo físico, mas das energias que governam a criação. O princípio masculino é o do planejamento, da emissão, do foco, da vontade, o desejo. O princípio feminino é o da recepção, da nutrição, da gestação e da manifestação, o cuidado. Quando você tenta manifestar algo na sua vida, seja prosperidade, saúde ou amor, você precisa usar as duas energias em equilíbrio. O que está acontecendo conosco agora, e que Thoth viu com clareza, é o desequilíbrio gritante do gênero na humanidade. Há um excesso de energia masculina descontrolada, ação sem propósito, dominação, agressividade, ambição vazia, e uma supressão da energia feminina. A intuição é abafada, a nutrição emocional é ignorada, a paciência é ridicularizada. O resultado desse desequilíbrio é um mundo que sabe construir arranha-céus, mas não sabe nutrir uma comunidade, que sabe criar bombas atômicas, mas não sabe curar uma alma ferida. Para sobrevivermos à transição que se anuncia, precisamos urgentemente resgatar a mãe, a energia feminina dentro de nós, para que ela possa dar forma e sustento às sementes plantadas pela energia masculina da vontade. Não basta querer, é preciso permitir que se manifeste. Não basta agir, é preciso receber o resultado. A união desses dois princípios dentro do seu ser é a grande obra alquímica, a única forma de garantir que o caos externo não encontre eco na sua estrutura interna. O iniciado em Thoth não tem medo do futuro, porque ele sabe que o futuro é apenas o resultado da união harmoniosa do seu desejo com a sua capacidade de gestação. A jornada de Thoth para o domínio da mente não é um caminho de luzes e cores pastel. É uma descida ao abismo da própria ignorância, onde confrontamos as feridas emocionais que nos impedem de vibrar na frequência da verdade. O que a maioria das pessoas tenta ignorar e que se torna o calcanhar de Aquiles nesta transição de alta velocidade são os traumas silenciosos, as memórias esquecidas que o ego esconde sob camadas de racionalidade. Essas memórias, meu querido, são como âncoras pesadas, diminuindo a sua vibração e garantindo que você permaneça preso ao ciclo de causa e efeito que você tanto deseja transcender. Thoth, em sua sabedoria, não nos pediu para esquecer o passado, mas para transmutá-lo. A dor de uma traição antiga, a vergonha de um erro cometido, o medo da rejeição que te paralisa hoje, tudo isso são formas densas de energia que estão ocupando o espaço que deveria ser preenchido pela sua força criativa. E aqui reside um dos segredos mais profundos. A mente universal, o todo, não distingue entre uma memória e um evento presente. Ela apenas responde à vibração. Se você passa o dia revivendo a dor de ontem, o universo responde,
com a precisão da lei, manifestando mais situações que espelham aquela dor. Você se torna um loop de sofrimento autoinduzido, e a lei da correspondência garante que o seu exterior seja um reflexo fiel desse turbilhão interno. O que fazer, então, quando o pêndulo do ritmo te atinge com a força de uma perda ou de um colapso? Toth ensinou o desapego com uma clareza brutal. A única coisa que você realmente possui é a sua consciência. Tudo o mais é transitório, emprestado pela matéria. A casa, o dinheiro, o corpo físico, os relacionamentos, todos estão sujeitos ao fluxo e refluxo. O sofrimento surge da crença ilusória de que você pode deter o fluxo. É a criança que chora porque o brinquedo quebrou, sem entender que a quebra é parte natural do ciclo de existência de todas as formas. O mestre, ao contrário, observa a quebra sem se dissolver nela. Ele sabe que a forma se dissolve para que uma nova e mais refinada possa surgir. Neste momento, a urgência é aprender a manusear o fogo da polarity. A crise que Toth previu é a crise dos opostos levados ao limite. Você vê a divisão política, a polarização social, o ódio nas redes e se sente compelido a tomar um lado. Mas Toth nos alerta. Ao se identificar cegamente com um polo, você se torna escravo do seu oposto. O único caminho para a paz mental é reconhecer a dualidade, aceitá-la como parte necessária da manifestação e se elevar ao ponto de vista neutro, onde você vê os dois lados como manifestações da mesma energia universal. Essa elevação não é passividade, é a mais alta forma de ação mental. É a aplicação consciente do princípio do mentalismo. Quando você se recusa a ser arrastado para o drama dos extremos, você retira a sua energia da polaridade e a reinveste na criação da sua própria realidade. Você para de ser uma peça no tabuleiro e se torna o jogador que move as peças. O que está acontecendo conosco agora exige que você se torne um alquimista da sua própria emoção, transmutando o chumbo do desespero no ouro da sabedoria. A tecnologia de Toth para a transmutação é a palavra, o verbo. Lembre-se, o todo é mente, e a manifestação do pensamento é a linguagem. A forma como você fala sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo está literalmente construindo a sua realidade. Se você repete para si mesmo que está cansado, que é incapaz, que não há esperança, você está plantando sementes kármicas de escassez e fracasso, e a lei de causa e efeito garantirá a colheita. O iniciado usa a palavra como um bisturi, com precisão cirúrgica, para cortar as ilusões e para moldar a realidade de acordo com a vontade superior. Não subestime o poder de uma única frase dita com intenção. É a chave para reverter o ciclo de sofrimento que se manifesta na sua vida. O que Toth nos ensinou sobre o verbo é que ele é a ponte entre o plano mental e o plano físico. É o princípio masculino da vontade, encontrando o princípio feminino da materialização. Quando você fala, você está dando ordem ao universo, e o universo, sendo mental, obedece. Muitos buscam a prosperidade, mas poucos entendem que a prosperidade, segundo Toth, não é a abundância de objetos externos, mas sim o domínio da lei do ritmo. A escassez que assola tantas vidas neste momento é o resultado direto de tentar reter o que deveria fluir, ou de tentar forçar o crescimento quando o universo pede recolhimento. O dinheiro, a saúde, o amor, tudo isso são energias que operam sob a lei do pêndulo. Há o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de ganhar e o tempo de perder. E o que a maioria faz é entrar em pânico no momento da retração, do refluxo. E com isso, eles cortam o fluxo de retorno, sabotando a próxima onda de prosperidade. O que Toth nos preparou para o agora é a disciplina da paciência e da observação. Quando você está na fase de refluxo, perdas, dificuldades, desânimo, não se desespere. Use esse tempo para o recolhimento, para o estudo, para o plantio interno. Aceite o ciclo,
mas neutralize o efeito emocional dele. O mestre sabe que o pêndulo inevitavelmente retornará. E quando ele retornar, ele estará pronto para receber o fluxo máximo, porque não gastou sua energia lutando contra a maré. A verdadeira riqueza, meu amigo, é a riqueza mental, a capacidade de se manter em equilíbrio, polaridade e ritmo, e de se manter consciente, mentalismo, mesmo quando o mundo externo grita o contrário. Toth nos ensinou que a matéria é ilusória, mas a ilusão é poderosa e sedutora. Ela nos faz acreditar que a nossa segurança reside em contas bancárias, em diplomas, em títulos. E quando esses pilares externos são abalados, o homem comum desmorona porque não construiu o seu templo interno. A crise que estamos vivendo é um teste de fogo para a sua fé no invisível, para a sua capacidade de aplicar o princípio da correspondência. Se dentro de você há a certeza inabalável de que você é um ser de abundância e propósito, o macrocosmo interno, o universo será obrigado pela lei a espelhar essa certeza na sua realidade, o microcosmo externo. Mas se a sua mente está dividida, vibrando entre a esperança e o medo, você só manifestará resultados mistos, confusos e insatisfatórios. O grande desafio da lei do gênero é a harmonização da sua vontade com a sua intuição. O princípio masculino, vontade, é a flecha que você lança. O princípio feminino, intuição, receptividade, é a mira. Você pode ter a vontade mais forte do mundo, mas se a sua intuição, a sua capacidade de escutar o sussurro do todo, estiver bloqueada pelas suas preocupações e medos, a sua flecha nunca acertará o alvo. O que Toth nos pede agora é um silêncio profundo, uma pausa na correria e na reação constante para que a voz da sabedoria interna possa ser ouvida. Essa voz é o seu guia seguro através do caos. Ela é a manifestação da deusa dentro de você, a parte que sabe gestar, que sabe esperar o tempo certo, que entende o ciclo da vida e da morte. O homem que despreza sua intuição se torna rígido, quebra sob pressão. A mulher que ignora sua vontade se torna passiva, é arrastada pelo destino. A união, a alquimia sagrada, é o que garante a mestria sobre as circunstâncias. Toth, o escriba dos deuses, nos alertou que o maior perigo para a humanidade seria a perda da memória da sua própria divindade. Ao longo dos milênios, fomos ensinados a nos vermos como pequenos, pecadores e impotentes, e essa crença é a causa primária de toda a nossa escravidão. Porque se você se sente pequeno e impotente, você naturalmente abdica do seu poder criativo e se torna o efeito em vez da causa. Você entrega o cetro da sua mente ao medo, à mídia, aos sistemas de controle que operam nas sombras. O que está acontecendo conosco agora, meu amigo, é uma oportunidade violenta e intensa para que você se lembre de quem você realmente é. A pressão está aumentando para que as falsidades se dissolvam. A frequência está acelerando para que as máscaras caiam. E aqueles que estiverem ancorados na verdade da sua essência, aqueles que souberem aplicar os 7 princípios herméticos, não apenas sobreviverão, mas se tornarão os pilares da nova era, os mestres do amanhã que aprenderam a controlar o pêndulo, a transmutar o medo e a criar conscientemente o seu próprio destino. A profundidade dos ensinamentos de Toth exige mais do que uma escuta passiva. Exige uma imersão, uma mudança visceral na forma como você se relaciona com a sua própria existência. Pense na sua mente como um vasto oceano, e seus pensamentos são as ondas na superfície. O homem comum vive na superfície, agitado por cada brisa de opinião ou evento externo. O iniciado desce, buscando a calma e o poder que residem no fundo, onde o mentalismo é absoluto. O que nos impede de ser são as nossas emoções não processadas, os ressentimentos que se tornaram corais rígidos e as mágoas que atuam como redemoinhos de baixa frequência.
O mestre nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando você reconhece que a sua prisão é feita de pensamento. O medo da escassez, por exemplo, não é a falta de dinheiro, mas a crença de que a fonte da provisão é limitada e externa a você. Essa crença é um pensamento, e como o todo é mente, você manifesta a limitação que você pensa. Para quebrar este ciclo de causa e efeito, você deve usar a lei da polaridade de forma ativa, transmutando o medo da escassez na certeza da abundância. Não é uma repetição vazia, é uma realocação energética da sua consciência, uma inversão do polo vibratório. O desafio da lei do ritmo é que ela testa a sua paciência e a sua fé. Quando você está plantando, fase de esforço, de dedicação silenciosa, o universo pode parecer indiferente ou até mesmo hostil. É o momento em que a maioria desiste, pois esperam resultados imediatos. Thoth ria da pressa humana, pois ele via o tempo como apenas mais uma ilusão da mente. O verdadeiro plantio exige a sabedoria da lei do gênero, a paciência feminina da gestação. Você planta a semente da intenção, vontade masculina, e então nutre com fé e silêncio, receptividade feminina, permitindo que o universo manifeste no tempo perfeito. A impaciência é o veneno que mata as sementes da sua manifestação. O que Thoth está nos alertando sobre o momento atual é que o pêndulo do coletivo está oscilando com uma violência inédita, e quem não estiver centrado será lançado ao desespero. É a hora de você construir o seu refúgio mental inexpugnável, um santuário onde as notícias do mundo não possam penetrar e distorcer a sua verdade. Este santuário é a sua capacidade de aplicar o princípio da correspondência. Se a sua mente está em paz, a sua realidade, por mais caótica que pareça externamente, encontrará um caminho de harmonia para você. A crise global que se desenha não é sobre economia ou política. É uma crise de consciência. É o resultado inevitável de bilhões de mentes operando na frequência do medo e da separação. E você, que ouve esta mensagem, tem a responsabilidade de ser um ponto de luz e estabilidade no meio dessa turbulência. Mas você só pode ser isso se antes dominar as suas próprias sombras. O conhecimento de Thoth não é para ser guardado, é para ser vivido, respirado e manifestado. Ele é a gnosis, que te eleva do estado de criatura ao estado de co-criador. Muitos buscam a felicidade, mas Thoth nos mostra que a felicidade é um subproduto do equilíbrio, e não um objetivo final. Quando você harmoniza o masculino e o feminino, a causa e o efeito, a vibração e o ritmo, você alcança um estado de ser que transcende a dualidade da alegria e da tristeza. Você entra no fluxo, e quando você está no fluxo, a felicidade é inevitável, pois ela é o som da alma em sintonia com o todo. O grande segredo que Thoth nos deixou é que o universo não é um lugar para ser conquistado, mas um enigma para ser decifrado. E o enigma está escrito em você. Cada dor, cada desejo, cada dúvida é uma pista deixada pelo todo. O que está acontecendo conosco agora é o chamado final para que você pare de buscar respostas em livros ou gurus e comece a ler a sua própria história, escrita em símbolos e sensações. A verdade não está lá fora. Ela está na caverna do seu coração, esperando que você acenda a chama do seu eu superior. A profundidade da lei do mentalismo implica que até mesmo o conceito de tempo é uma construção da mente, e é por isso que Thoth podia ver o que está acontecendo conosco agora, pois para ele o passado, presente e futuro coexistem no eterno presente do todo. O que sentimos como aceleração do tempo é, na verdade, a nossa mente se alinhando com a velocidade da vibração superior. É como se o relógio da humanidade estivesse sendo forçado a um ajuste de frequência,
E aqueles que insistem em manter a rigidez do velho tempo sentem o estresse e a pressão. O que Thoth nos ensina a fazer neste momento é praticar a presença absoluta. Se você está totalmente presente, você não está nem lamentando o passado, causa e efeito já manifestados, nem temendo o futuro, causa e efeito ainda não plantados. Você está no centro do ritmo, no ponto de neutralidade da polaridade. É nesse ponto zero que reside o seu poder criativo máximo. Mas a mente, essa engrenagem complexa, insiste em resistir ao ponto zero, pois ela foi treinada, ao longo de milênios de esquecimento, a alimentar-se do drama das oscilações, do constante ir e vir da maré emocional que chamamos de ritmo. Ela teme o silêncio da neutralidade, pois a inércia do absoluto revela a sua própria natureza ilusória, a sua dependência do movimento. E é aqui, meu querido, onde a maioria das almas se perde, acorrentada ao terceiro princípio, o do ritmo. A lei inexorável do pêndulo que balança para a esquerda após ter alcançado seu ápice à direita, garantindo que toda euforia seja paga com o seu exato peso em desespero e todo ganho material seja equilibrado por uma perda sutil na esfera espiritual, numa compensação cósmica que a humanidade, em sua cegueira, insiste em ignorar. Você sente essa gangorra interna, essa alternância brutal de altos e baixos que roubam sua paz? É o ritmo te lembrando que você tentou parar o pêndulo pela força bruta, quando o mestre Jehuti nos ensinou a arte sublime de utilizarmos a lei da polaridade para neutralizar o seu efeito, elevando a consciência acima da vibração de sofrimento, transformando o balanço de dor em um suave movimento de transcendência. O ritual da ascensão mental, ensinado nos templos esquecidos, não é sobre parar o movimento da vida. Isso seria tolice, pois o universo é movimento puro, vibração incessante, mas sim sobre mudar o ponto de referência, transmutando a qualidade da energia que nos atinge, de modo que o golpe do declínio, a inevitável maré baixa, não encontre ressonância na sua alma, mas apenas na superfície da sua existência. Pense nisso. Quando você se identifica com a dor, você se torna a dor, e o pêndulo tem o poder de te arrastar para a escuridão absoluta. Mas quando você observa o ciclo, quando você entende que o inverno é apenas o prelúdio inevitável da primavera, você se torna o observador, o mestre da sua própria estação interna, e a queda é transformada em um ponto de quietude estratégica, uma pausa necessária para a reorganização da energia. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e ser o navegador que conhece o mapa das correntes, usando o fluxo natural do rio da existência a seu favor, em vez de lutar contra ele até a exaustão. Se você está cansado de ser vítima desse sobe e desce emocional, se anseia por uma estabilidade que o mundo externo nunca poderá oferecer, é porque o seu eu superior está implorando para que você aprenda a arte hermética de flutuar acima do redemoinho. E essa arte de flutuar nos leva diretamente ao quarto grande segredo, o princípio de causa e efeito, que a maioria chama com temor de karma, mas que Thoth define com uma frieza matemática. Nada escapa à lei. Toda ação gera uma reação. Toda semente plantada, visível ou invisível, consciente ou subconsciente, deve gerar seu fruto em tempo oportuno. Você já se perguntou por que certos problemas parecem se repetir em ciclos intermináveis na sua vida, como se estivesse preso em um labirinto de sofrimento autoimposto? A resposta não está em um Deus vingativo ou em um destino cego, mas sim nas sementes que você plantou ontem, anteontem, e em vidas passadas, cujas raízes profundas você insiste em ignorar. O sofrimento atual, minha querida alma, não é uma punição, mas um espelho, um reflexo preciso e implacável da qualidade da sua vibração emitida no passado. Se você emitiu medo, a colheita será ansiedade.
Se você emitiu julgamento, a colheita será solidão. O desespero que você carrega hoje é o eco de uma causa que você esqueceu, mas que o universo, em sua memória infinita, jamais esquece. A verdadeira liberdade, o mestre Djehuty nos ensina, não está em escapar das consequências, o que é impossível, mas em plantar novas e melhores causas no agora, no único ponto do tempo onde a criação é possível. Isso exige coragem, exige a honestidade brutal de olhar para trás e reconhecer a própria autoria do caos que se manifesta, sem culpar o mundo, o vizinho ou o cosmos. Quando você assume a autoria da sua realidade, você retoma o poder que delegou ao destino. Você transforma o papel de vítima em arquiteto, e o espelho da alma, antes temido, se torna a sua maior ferramenta de transmutação. Se você está pronta para parar de colher o fruto amargo da sua ignorância passada e começar a semear a alegria, a abundância e a paz, você precisa entender que o presente é o único ponto de controle que você realmente possui e que cada pensamento, cada palavra não dita e cada intenção silenciosa é uma causa com potencial infinito. O maior desafio, contudo, reside na aplicação do princípio do gênero, o quinto segredo, que não se refere à distinção biológica, mas à dualidade interna de força criativa, o aspecto masculino, emissor, ativo, o princípio da vontade, o yang da ação e do planejamento, e o aspecto feminino, receptor, passivo, o princípio da emoção, o yin da intuição e da gestação. Você percebe a paralisia em que a maioria das pessoas se encontra? É o resultado de um desequilíbrio devastador. Ou o masculino está hipertrofiado, levando à ação desenfreada, ao controle obsessivo e à ausência de escuta interna, resultando em esgotamento e frustração, ou o feminino está sufocado, transformando a intuição em medo e a receptividade em passividade inerte, resultando em estagnação e falta de propósito. O mestre Djehuty nos alertou que o templo da alma só se manifesta em poder quando a vontade e a emoção operam em harmonia perfeita, como um casal divino que constrói o universo interno em uníssono. Pense na sua vida agora. Onde está o seu desequilíbrio? Você é aquela que planeja incessantemente, mas nunca permite que a intuição feminina a guie. Ou você é aquela que sonha e sente profundamente, mas paralisa na hora de manifestar a vontade, de dar o primeiro passo de ação. O verdadeiro alquimista, o iniciado nos mistérios de Thoth, sabe que a manifestação de um desejo exige a união dos dois. O impulso masculino para iniciar e o espaço feminino para receber e nutrir. Sem essa dança sagrada, o desejo permanece estéril, uma semente que nunca encontra o solo fértil da realização. A ansiedade que você sente é, muitas vezes, o masculino tentando forçar o feminino a se manifestar antes do tempo, e a depressão é o feminino desamparado, sem a vontade masculina para protegê-lo e direcioná-lo. Para se tornar um verdadeiro co-criador, você deve primeiro curar o cisma interno entre sua vontade e sua emoção, permitindo que a ação seja guiada pelo sentir e que o sentir seja transformado em ação coerente. Essa busca pela coerência, pela unidade interna, é o que Djehuty chamou de o caminho do oito, a jornada de volta ao ao todo, que é mente. E essa jornada, meu filho, exige a redescoberta da sua voz interior, aquela que foi silenciada pelo ruído do mundo e pelas programações da sociedade. Você está sendo constantemente bombardeado por informações externas, por dogmas que não ressoam com a sua verdade, por medos que não são seus, mas que foram habilmente implantados em sua psique para mantê-lo dócil e controlável. O maior milagre de Thoth não foi a escrita ou a matemática, mas a capacidade de ouvir o silêncio, de decifrar o código da própria alma. O que a sua alma está te dizendo agora, neste exato momento que você insiste em ignorar?
Onde está o sussurro da sua intuição sendo abafado pelo grito do seu medo? Se você está sentindo esse incômodo, esse chamado profundo para se libertar das amarras invisíveis que o prendem a uma vida de repetição e tédio, preste atenção. É o seu Deus interno batendo à porta da sua consciência. É o princípio da vibração exigindo que você eleve o seu tom, que você harmonize a sua frequência com o propósito para o qual você realmente veio a este plano. Isso não é esoterismo barato, é a ciência da existência, a física oculta da realidade, onde a sua frequência molda o seu destino. Se você vibra na escassez, a escassez se manifesta. Se você vibra no medo, o medo se materializa. A chave está em transmutar a vibração na fonte, no pensamento original, antes que ele se solidifique na matéria. E para isso, você precisa de um mapa. Precisa dos ensinamentos que foram velados por séculos, mas que agora se revelam para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. O mestre Djehuty nos ensinou que cada ser humano é um microcosmo do macrocosmo, um pequeno universo refletindo o grande. Se há caos fora, há caos dentro. A harmonia externa só se alcança através da paz interior. Mas como encontrar essa paz quando a mente é um campo de batalha constante, um turbilhão de pensamentos que não param? É necessário, primeiro, reconhecer o inimigo invisível, o parasita mental, que se alimenta da sua energia e do seu desespero. Esse parasita não é externo, é a sua própria sombra, a soma de todas as suas negações, medos e traumas esquecidos. Enquanto você não trouxer essa sombra para a luz da consciência, ela continuará a operar nas profundezas do seu subconsciente, sabotando seus sonhos e desviando você do caminho do ouro. A revelação chocante que Thoth nos oferece é que a maioria das pessoas não está vivendo sua vida, mas sim revivendo o trauma de seus ancestrais, agindo de acordo com scripts de dor que foram escritos há gerações. Você carrega o peso das mágoas não resolvidas do seu pai, a ansiedade financeira da sua mãe, o medo da traição do seu avô, tudo isso codificado em sua genética energética. Para quebrar essa cadeia de sofrimento, você deve se tornar o ponto zero da sua linhagem, o indivíduo que, pelo ato consciente de transmutação, liberta não apenas a si mesmo, mas todas as gerações que vieram antes e todas que virão depois. Isso é o verdadeiro serviço, a verdadeira alquimia, transformar o chumbo ancestral em ouro da nova consciência. É um trabalho solitário, muitas vezes doloroso, mas é a única maneira de cessar o ciclo de repetição. Você deve entender com clareza cristalina que o universo não responde aos seus desejos superficiais, mas sim à sua frequência predominante, aquilo que você é na essência, além das máscaras sociais. Se você diz querer prosperidade, mas no fundo vibra no medo de perder, o universo honrará o seu medo, pois o medo é a frequência mais forte, a mais densa, a que tem maior poder de atração no plano material. Thoth nos ensinou que a fé não é crença cega, mas sim a certeza inabalável, a ausência total de dúvida na manifestação. E essa certeza só pode ser alcançada quando o masculino e o feminino internos estão alinhados, quando a vontade e a emoção se tornam um só vetor. O desespero de muitos reside em tentar controlar o mundo externo, quando o mestre Djehuty nos diz que o único controle possível está na esfera interna. Você não pode controlar o que o vizinho pensa, o que o governo decide ou o que o mercado faz, mas você pode controlar a sua reação a tudo isso, a sua interpretação dos eventos e, crucialmente, a sua vibração. A sabedoria de Thoth é o manual de instruções para operar o seu próprio sistema interno com maestria, transformando o caos em ordem, a escuridão em luz, o medo em poder. É um caminho para poucos, para aqueles que ousam olhar para o espelho da alma sem desviar o olhar,
para aqueles que estão cansados da superficialidade e anseiam pela verdade nua e crua. Se você está sentindo que a sua vida é uma luta constante, uma travessia interminável pelo deserto, é porque você esqueceu o mapa. Você está tentando usar a força onde deveria usar a inteligência, o grito onde deveria usar o silêncio, a pressa onde deveria usar a paciência. Lembre-se do princípio do ritmo. Não há crescimento sem pausa, não há ascensão sem o momento de recolhimento. O sábio se retira para o seu templo interior durante a tempestade, não para fugir, mas para realinhar a bússola interna, para garantir que, quando a calmaria voltar, ele esteja pronto para navegar na direção do seu propósito. Muitos buscam fórmulas mágicas, rituais secretos, palavras de poder, mas o maior segredo revelado por Thoth é a simplicidade da lei. O segredo está em aplicar os princípios de forma consciente e contínua. É no dia a dia, nos pequenos atos de autoobservação, que a alquimia acontece. É na escolha de um pensamento elevado, em vez de um pensamento destrutivo. É na decisão de responder com amor, em vez de reagir com raiva, que você reescreve o seu destino. Cada escolha é uma causa, e cada causa é uma semente de futuro. O que você está plantando neste momento? A resposta a essa pergunta é o futuro que te espera. Entenda que o maior obstáculo não é o mundo, mas a sua própria resistência em aceitar que você é o único criador da sua experiência. A mente, presa à ilusão de que algo externo a salvará, se recusa a assumir a responsabilidade total, pois isso implica em enfrentar a dor de todas as escolhas passadas que a levaram ao ponto atual. Mas é exatamente nesse ato de aceitação e autoria que reside a sua libertação. Você não é vítima do destino. Você é o arquiteto que temporariamente esqueceu o projeto original. E o projeto original está escrito em sua essência, na sua vibração mais pura. Se você ouve essa mensagem e sente um arrepio na espinha, um calor no peito, é porque a sua essência está reconhecendo a verdade que foi velada. É o seu código genético espiritual sendo ativado. Não ignore esse chamado. Muitas pessoas assistem a vídeos como este, sentem a verdade por um momento, mas depois permitem que o ritmo do mundo as arraste de volta para a inércia do esquecimento. O mestre Djehuti nos adverte: a oportunidade bate apenas uma vez com tamanha força. Se você não agir agora, a vibração pode se dissipar e o retorno ao estado de consciência anterior será ainda mais difícil. A verdadeira alquimia começa quando você decide parar de lutar contra os efeitos e começar a trabalhar nas causas, no plano mental, no plano da vibração. Se você deseja amor, seja amor. Se você deseja abundância, vibre na abundância. Essa é a lei de correspondência em ação. O que está em cima é como o que está embaixo. Seu mundo externo é um espelho perfeito do seu mundo interno. Não adianta polir o espelho se a imagem que ele reflete está distorcida pela sujeira da sua alma. A limpeza deve ser interna, profunda, radical. Mergulhe comigo agora na compreensão de que o tempo, como você o percebe, é uma ilusão. Para o absoluto, tudo é agora. E é nesse agora eterno que você deve ancorar sua nova realidade. O passado é memória, o futuro é potencial, mas o presente é o poder. Não perca a chance de transformar o seu agora, pois é a soma desses instantes presentes que define a sua eternidade. A dor que te consome, a ansiedade que te sufoca, o vazio que te acompanha nas madrugadas silenciosas, tudo isso é apenas um sinal. Um sinal, meu filho, de que você está vivendo fora de alinhamento com as leis eternas. Você está tentando colher figos de espinhos e o universo, em sua perfeição implacável, está apenas te mostrando o erro da plantação. A mudança não será fácil, pois exige que você desmonte estruturas de crença que foram cimentadas em sua mente desde a infância. Mas a liberdade que espera do outro lado é incomensurável.
É a liberdade de ser quem você realmente é, o ser divino que Thoth sempre soube que você era. Muitos tentam silenciar a dor com distrações, com prazeres momentâneos, com ruídos, mas a dor, ensina Djehuty, é a voz do seu eu superior tentando te alertar. Ela é a chama que queima as impurezas, o catalisador da transformação. Não fuja da dor, mas olhe-a nos olhos e pergunte: o que você está tentando me ensinar? Qual lei hermética eu estou violando neste momento? A resposta virá, não em palavras complexas, mas em uma clareza silenciosa, em um entendimento visceral que desfaz anos de confusão em um único instante. Essa é a jornada do adepto, a jornada para se tornar o próprio Djehuty, o mestre da manifestação, o arquiteto do seu próprio destino. É o caminho de retorno à unidade, onde não há mais separação entre o querer e o ser, entre o pensar e o realizar. Se essa verdade está ressoando em suas entranhas, se você sente o peso da responsabilidade de ser o criador da sua vida, e se você está disposto a mergulhar ainda mais fundo nos segredos velados do templo, eu peço que você faça algo fundamental agora. Deixe seu nome nos comentários abaixo e escreva a palavra conhecimento. Ao fazer isso, você está declarando ao universo, e mais importante, ao seu subconsciente, que você aceita o chamado para a maestria. Este não é um ato superficial. É um ritual de intenção que ativa a causa da sua transformação. Lembre-se do que Thoth disse. Aquele que compreende as leis da vibração e da polaridade possui a chave para resolver todos os paradoxos. Você está pronto para pegar essa chave e destrancar a sua prisão autoimposta? Ainda há muito a ser revelado sobre a aplicação prática desses princípios na superação dos seus vícios emocionais, na atração da prosperidade e na construção de relacionamentos verdadeiros. O caminho é longo, mas a jornada começa com um único passo de aceitação. Não deixe essa oportunidade se perder na maré do ritmo. Haja agora, enquanto a vibração da verdade ainda está fresca em sua mente. A mente humana, quando não treinada, é uma terra fértil para o caos, para a plantação de sementes de dúvida e medo. Thoth a via como um jardim que, se não for cultivado com diligência, será rapidamente invadido por ervas daninhas. Essas ervas daninhas são os pensamentos destrutivos, as críticas internas incessantes, a voz do ego que se disfarça de cautela, mas que, na verdade, é a própria paralisia. O segredo não é lutar contra o pensamento, pois a luta só lhe dá mais força. O segredo é a transmutação, a alquimia mental. Pense na dor mais profunda que você carrega, aquela ferida que você esconde de todos. Essa dor é o chumbo da sua alma. A alquimia mental, o primeiro princípio de Djehuty, ensina que você pode transformar esse chumbo em ouro. Como? Não ignorando-o, mas entrando nele, entendendo sua origem, a causa, e transmutando sua vibração. Se a dor vibra no abandono, você deve intencionalmente infundir a vibração oposta, a completude, a plenitude, a polaridade de ser inteiro em si mesmo. O universo, meu amigo, é infinitamente justo. Ele não te dá o que você pede, mas o que você é. Se você é a vibração da falta, a falta se manifesta. Se você é a vibração da suficiência, a suficiência te encontra. Você é um ímã ambulante, mas a sua atração é regida pela lei de correspondência e vibração. É por isso que o trabalho externo, a busca incessante por soluções fora de si, sempre falha a longo prazo. Você tenta mudar o mundo, mas o mundo é apenas o reflexo tridimensional da sua mente. Mude o molde interno, e o reflexo será forçado a mudar. O mestre Djehuty, o escriba dos deuses, não escreveu apenas sobre estrelas e geometria. Ele escreveu o manual de como reescrever a sua própria história. Ele te deu a caneta e a tinta. A escolha da narrativa é sua.
Se você está sentindo que está no limiar de uma grande mudança, que a verdade que você buscou por tanto tempo está finalmente se revelando, não recue. O medo é o guardião do portal da transformação, e ele sempre se manifesta mais forte quando você está prestes a atravessar. Use a vontade, o princípio masculino, para empurrar, e a fé, o princípio feminino, para confiar no processo. A armadilha mais sutil é o ritmo. Você começa a mudar, sente a euforia do novo caminho, e então o pêndulo balança de volta, trazendo a antiga dúvida, o velho medo, a inércia do passado. Nesse momento de queda, a maioria desiste, acreditando que falhou. Mas Thoth sorri e diz: isso é apenas o ritmo. Não lute contra o balanço. Neutralize-o com a consciência de que ele é temporário e inevitável. Use a queda para se reagrupar, para realinhar a vibração e não para sucumbir. A lei do gênero é a chave para a manifestação. Quando você deseja algo, você está emitindo a energia masculina, vontade. Mas você precisa criar o espaço feminino, receptividade, para que esse desejo possa ser gestado e nascer no plano material. Muitos emitem o desejo e imediatamente o sufocam com a ansiedade, falta de receptividade ou com a ação desordenada, excesso de masculino. O segredo é plantar, confiar e permitir que a natureza, o feminino universal, faça a sua parte na gestação silenciosa. A sua vida é um grande experimento alquímico e você é o alquimista, o ingrediente e o laboratório. Não subestime o poder de um único pensamento concentrado e mantido. Lembre-se, o todo é mente. O que é o verdadeiro milagre, se não a manipulação consciente das leis que a maioria desconhece? Curar uma doença, manifestar prosperidade, encontrar a alma gêmea, tudo isso não é magia. Mas a aplicação precisa da causa e efeito no plano da vibração, através da maestria mental. Se você está pronto para parar de rezar por milagres e começar a criá-los, você precisa mergulhar nas profundezas do seu próprio ser, onde os segredos de Thoth aguardam. Pense na metáfora do espelho que reflete a sua alma. Se você está vendo fraqueza, você é fraco. Se você está vendo escassez, você é escasso. O espelho não mente. Mas o que Thoth nos revela é que o espelho pode ser mudado. Você não precisa quebrar o reflexo. Você precisa mudar o objeto que reflete, a sua mente. Isso é a transmutação, a mudança da substância mental. Se essa jornada de autodescoberta e poder te chama, se você sente que finalmente encontrou o mapa para sair do labirinto, eu te convido a dar o próximo passo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e que também estão presas no ciclo do sofrimento. Ao compartilhar a luz, você amplifica a sua própria vibração, cumprindo a lei de causa e efeito através do serviço desinteressado. A ignorância é a única prisão real. A sabedoria é a única chave. O tempo da superficialidade acabou. A era de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro chegou ao fim. O mestre Jehuti nos deixou um legado de poder, não para dominarmos os outros, mas para dominarmos a nós mesmos, para que possamos finalmente cumprir nosso propósito cósmico. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você consegue transmutar. Ainda há um segredo sobre o 8º princípio, o princípio perdido, que transcende todos os 7 e que só é revelado àqueles que provam sua maestria sobre o ritmo e a polaridade. Mas para isso, você precisa continuar a jornada, mantendo a chama do conhecimento acesa, mesmo quando o vento do mundo tentar apagá-la. Você sente o chamado? Você sente a pressão? É a pressão da transformação, a dor do nascimento de um novo eu. Não resista, mas se entregue ao processo. O universo está te apoiando e a sabedoria de Thoth é o seu guia. Chegamos agora ao ponto nevrálgico, ao ápice da ascensão,
onde a tensão psíquica deve ceder lugar à revelação silenciosa, aquele momento de clareza súbita que o mestre Djehuti chamava de o despertar da memória. Você caminhou comigo através dos véus da polaridade e do ritmo, sentiu o peso do causa e efeito e a dança sagrada do gênero. Mas o que realmente move o universo não é apenas a aplicação dessas leis, mas o entendimento visceral de que todas elas são apenas manifestações de um único princípio, o grande segredo, a unidade, a essência indivisível de tudo o que é. Você passa a vida buscando a felicidade, o sucesso, o amor fora de si, em objetos, em pessoas, em títulos, sem jamais perceber que o que você busca é a lembrança de quem você realmente é, a sua conexão inata e inquebrável com o todo, com a mente universal. O vazio que você sente não é a ausência de algo, mas a ausência da sua própria presença, o afastamento da sua verdade central. A dor mais profunda, a angústia existencial que te acorda no meio da noite, é o luto da sua alma pela separação ilusória da fonte. Você foi programado para acreditar que é finito, frágil e separado, mas Thoth, o mestre da sabedoria, sussurra através dos éons que você é infinito, indestrutível e parte integrante da mente que tudo cria. O clímax emocional dessa jornada não é uma resposta, mas uma pergunta que ressoa no seu peito. Se você é a mente, o que o impede de se manifestar como tal? A resposta é simples e devastadora. A sua crença na limitação, o seu apego à vibração de ser menor do que realmente é. Você está vivendo uma vida de mendigo, carregando a chave do palácio em seu próprio bolso. Aquele que se reconhece como Deus em potencial, transforma o medo em poder, a dúvida em certeza e o caos em ordem. O que você está prestes a receber agora não é uma informação, mas uma transmissão de frequência. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta a atenção de todos os seus dilemas se dissolverem. O peso que você carrega não é seu. É o peso da humanidade que se esqueceu de sua divindade. Ao se libertar, você liberta o todo. A verdadeira manifestação não é ter, mas ser. Seja a prosperidade, seja o amor, seja a paz, e o universo, por lei de correspondência, será obrigado a espelhar essa realidade em sua matéria. Este é o ponto de não retorno, o momento em que a jornada exterior cessa e a viagem interior se aprofunda. Você tem um mapa, você tem as chaves, o único obstáculo é a sua própria hesitação em aceitar o poder que sempre foi seu. O som da verdade, meu querido, não é estrondoso. Ele é um sussurro que reverbera nas câmaras mais silenciosas da sua alma, um eco que não se apaga. E essa verdade, destilada de milênios de observação e maestria pelo mestre Djehuti, é que você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo salto quântico da sua existência. Não importa o quão fundo você tenha caído no ciclo do ritmo, ou quão pesadas sejam as correntes do causa e efeito que o prendem, a lei de transmutação mental está sempre ativa, esperando que você a invoque com vontade e emoção alinhadas. A sabedoria de Thoth não é para ser guardada em livros empoeirados, ela é para ser sentida, vivida, transpirada na sua realidade diária, transformando o ordinário em extraordinário, o chumbo da vida em ouro da experiência. Não se contente em apenas entender as leis, torne-se as leis, seja a polaridade que neutraliza o caos, seja a vibração que atrai a sua manifestação mais elevada, seja a causa que planta sementes de bênçãos ininterruptas, e, acima de tudo, seja a mente que compreende que o todo é você. O caminho da maestria é solitário, mas não abandonado, pois a mente universal o observa e o apoia a cada passo. O que resta agora é a ação coerente, o impulso masculino guiado pela intuição feminina, transformando o conhecimento em experiência vivida.
Lembre-se, o maior milagre que você pode realizar é a transformação de si mesmo. E se esse despertar ressoou com a sua alma, se você sentiu a ponta do dedo da verdade tocando o seu ser, o próximo passo não é uma obrigação, mas uma inevitabilidade. Para continuar essa jornada de poder e para garantir que essa frequência recém-adquirida não se dissipe no ruído do mundo, eu peço que você ancore essa intenção. Curta este vídeo, pois cada clique é um ato de vontade que valida a sua decisão de trilhar o caminho da luz. Comente abaixo a frase "Eu sou mente", para que você declare publicamente ao seu subconsciente a sua nova identidade de arquiteto. E, crucialmente, se inscreva no canal e ative as notificações. Não para consumir mais conteúdo, mas para garantir que o universo continue a te enviar o mapa exato de que você precisa para dominar o ritmo da sua vida. O conhecimento é a chave, mas a aplicação é o poder. Não perca a próxima revelação, pois a chave final para a ascensão está prestes a ser entregue. Que a paz da mente esteja com você. Depois de atravessar os corredores da própria mente, de encarar a sombra que você insiste em chamar de destino, chegamos ao ponto de quietude. Não há mais necessidade de correr atrás de verdades externas, meu filho, minha filha. Aquele pergaminho que você procurou em todas as bibliotecas do mundo estava o tempo todo dobrado nas linhas da sua palma. Thoth ensinou que o universo é mental. E se o universo é mental, sua dor também é uma projeção. Sinta o alívio silencioso de saber que o caos que você observava lá fora, com tanto medo e tanta ansiedade, era apenas um reflexo distorcido da desordem interna, da falta de alinhamento com a sua essência e com o verdadeiro propósito da alma. Essa nova visão não é um fim, mas a aurora de uma nova vibração, um novo ciclo que se inicia no centro do seu ser. O que fizemos aqui hoje não foi apenas aprender, mas lembrar de quem realmente somos antes que o véu do esquecimento caísse sobre nossos olhos. Lembre-se da lei do ritmo. Tudo flui e reflui, o pêndulo sempre balança, e o que está em cima é como o que está embaixo. Se a dor atingiu seu ponto máximo, a ascensão é inevitável. Desde que você pare de lutar contra a correnteza das emoções negativas e comece a surfar na onda do seu próprio poder mental, controlando a oscilação interna. A fragilidade momentânea que sentiu é a matéria-prima da sua força. É o barro que Thoth usa para moldar o mago que você está destinado a ser. Aquele que conhece as leis e as aplica com sabedoria. Deixe que essa verdade se assente, não como uma doutrina fria ou um dogma limitante, mas como um calor que se irradia do seu centro, aquecendo cada célula do seu corpo e da sua consciência. Você é mais do que a soma dos seus medos, dos seus erros e das suas falhas que insistem em ecoar na mente. Você é o conhecimento em ação, a manifestação viva da palavra. E Thoth, o 3 vezes grande, sussurra através dos éons. A chave para o poder não está em controlar o mundo exterior, que é ilusório, mas em dominar o próprio silêncio interior. É no silêncio, na quietude da meditação profunda, que a palavra criadora se manifesta em sua forma mais pura, e é nessa palavra ressonante que o seu mundo se refaz, sendo reconstruído a cada intenção consciente. Não se preocupe mais com o que o futuro trará, pois o futuro é maleável. Preocupe-se apenas com o que você está transmitindo ao futuro neste exato instante, pois a vibração que você emite hoje será a colheita de amanhã. Abrace a responsabilidade da sua própria divindade, o fardo glorioso de ser o criador da sua realidade. Não existe acaso no universo da mente, existem apenas leis precisas e implacáveis, esperando para serem aplicadas. Quando você se alinha com o princípio de causa e efeito, você deixa de ser vítima e se torna o arquiteto. A dor era um professor severo, o medo, um mensageiro urgente,
Mas agora você tem a chave, a transmutação. Mude o seu pensamento e você muda a sua vibração. Mude a sua vibração e você muda o seu universo. Essa é a alquimia suprema ensinada pelos mestres, o segredo guardado por milhares de anos, revelado agora no espelho da sua própria consciência. E agora, meu querido, minha querida, receba essa irradiação de luz e gnose, que transcende o tempo e o espaço, que quebra as barreiras da ilusão e penetra na essência do ser. Que a mente universal ilumine os seus caminhos mais escuros e dissolva as ilusões que insistem em prendê-lo à roda do sofrimento e do renascimento involuntário. Que você encontre a paz, não na ausência de problemas, que é impossível neste plano de manifestação, mas na presença constante e inabalável da sua própria divindade, o Eu Sou, que reside em seu coração. Que a lei da correspondência lhe mostre diariamente que o céu que você busca está dentro, refletindo-se na sua experiência externa, e que a lei do gênero lhe permita semear o desejo com intenção pura e colher a manifestação com gratidão profunda. Que o seu coração seja um templo de sabedoria hermética e que a sua vida se torne o livro aberto dos mistérios bem vividos e conscientemente dominados, uma ode à inteligência cósmica que pulsa em cada átomo. Que a força de Thoth, o escriba dos deuses, esteja sobre sua mão para guiar seus atos, sobre sua boca para purificar suas palavras e sobre sua mente para iluminar seus pensamentos. Que você caminhe doravante não na escuridão da dúvida, mas na certeza silenciosa de quem conhece a si mesmo e, portanto, conhece o todo. Que a próxima batida do seu coração seja um eco da verdade universal. Se esta jornada ressoou na câmara mais íntima da sua alma, se você sentiu o arrepio da verdade percorrendo sua espinha e o despertar da chama interna, então você sabe que não pode guardar essa chave da gnose apenas para si. A sabedoria só se multiplica, só se torna poder real, quando é compartilhada com amor e responsabilidade. Eu te convido de coração a deixar sua marca nos comentários, a expressar o que essa mensagem de Thoth despertou em você, porque o testemunho sincero de um é o farol que ilumina o caminho para muitos outros que ainda tateiam no escuro. Curta este vídeo para que a frequência da gnose e da verdade se espalhe pelos canais da internet. Inscreva-se no canal para que o caminho de Thoth, o mestre da sabedoria, continue a se desenrolar diante dos seus olhos com revelações ainda mais profundas. E compartilhe esta mensagem com aqueles que ainda estão perdidos no labirinto da ignorância e do sofrimento desnecessário. Ajude a acender a próxima vela na escuridão do mundo, pois juntos, conectados pela mesma busca e pelo mesmo conhecimento, nós somos a biblioteca viva da verdade imutável. Lembre-se, o segredo está no controle da sua mente, porque o todo é mente, o universo é mental. Que a paz que excede todo o entendimento esteja com você, hoje e sempre.